Vamos embora. Obrigado pelo convite, Levi. Um prazer estar aqui, Françoaldo. Vamos lá, gente. Vamos discutir um pouquinho sobre patologia da próstata, né? De uma forma bem tranquila. Vou falar de aspectos mais típicos da nossa rotina e depois entrar nos temas mais de atualização, nos temas mais recentes, para a gente ir. Ao final dessa parte inicial, a gente dá aquele breakzinho para voltar a discutir esse caso de Françoaldo e depois retorna para a parte de adenocarcinoma mesmo. Vamos começar falando justamente do tão famoso WhatsApp, né? O WhatsApp, que é a proliferação de pequenos ácidos atípicos, né? Essa sigla em inglês, ela deve ser sempre, eu até coloquei aqui, iniciando pelo nome de proliferação de pequenos ácidos atípicos, tal como a ZAP é descrito, mas sempre ele tem que vir com essa vírgula e seguido da terminologia suspeito, mas não diagnóstico de adenocarcinoma. Por que é importante isso? Porque a gente teve até um intervalo em que a Sociedade Brasileira de Patologia ele simplesmente desconsiderou a possibilidade de se chamar mais de ASAP e a gente só chamava de foco de ácidos suspeitos, mas não diagnóstico de adenocarcinoma. Hoje em dia a gente costuma continuar chamando de proliferação de pequenos ácidos atípicos, vírgula, ácidos suspeitos, mas não diagnósticos de malignidade, de adenocarcinoma. O mais importante nessa terminologia é entender que isso não é um diagnóstico. Isso, na verdade, é a falta de critérios patológicos para que a gente tenha um diagnóstico. Isso acontece, na maior parte dos casos, como a gente consegue ver aqui, por tamanho do foco. Então, na amostragem, o foco é tão pequeno que a gente não consegue, com essa pequena amostragem tumoral, definir que isso seja realmente um adenocarcinoma. Seguido pelo desaparecimento nos cortes subsequentes, porque o que acontece? Quando a gente tem uma área suspeita, há uma tendência da gente recortar esse bloco de parafina para tentar ver se essa área suspeita aumenta ou diminui. Na maior parte das vezes, ela diminui. Então, a gente realmente não consegue ir além daquilo que a gente tinha evidenciado inicialmente. E do ponto de vista citológico, do ponto de vista patológico, propriamente dito, a falta de critérios citoarquiteturais responde por quase metade desses casos em que a gente não consegue evidenciar critérios para chamar de adenocarcinoma. Além de alterações reativas, atrofia, outros critérios que podem interferir, fazendo a gente levar um diagnóstico de adenocarcinoma, um diagnóstico errado de adenocarcinoma. A inflamação associada, ela só altera essa possibilidade da gente definir como adenocarcinoma em apenas 9% dos casos. Então, a maior parte dos casos é realmente por diminuição da quantidade de tumor, da amostragem tumoral. De um modo geral, o ASAP ele acontece em 2 a 5% dos casos, ou deveria acontecer em 2 a 5% dos casos, já que isso é a casuística, na verdade, da literatura, e isso serve como um critério de controle de qualidade, porque se eu começo a verificar que no meu laboratório eu estou liberando, no hospital, onde quer que seja, eu estou liberando muitos casos de ASAP, será que eu estou utilizando todos os critérios que deveria utilizar para chamar de adenocarcinoma? Ou será que eu estou realmente não utilizando todos os critérios? Então, serve como um certo controle de qualidade. Embora hoje em dia, com a imunistoquímica, a gente consiga realmente, em 76% dos casos, para você ter noção, com 3/4 dos casos, a gente consegue resolver com a imunistoquímica, procurando não só células basais, que são as células que são perdidas, de modo geral, os ácidos prostáticos são constituídos por 2 tipos celulares, eu vou mostrar na prática aqui na fotozinha, vocês vão entender. Mas o ácido prostático ele é constituído por dois tipos celulares, a camada basal, as células basais, e a célula luminal. Para que esse ácido invada o tecido e se torne uma adenocarcinoma, precisa que você perca essa camada basal, essas células basais. Então, a evidência de células basais indica que o processo não é invasivo. Então, com a imunistoquímica, com uma citoqueratina de alto peso, 34-beta-12, e o p63, que é um marcador nuclear, a gente consegue visualizar se ainda tem célula basal presente e, portanto, puxar o freio de mão e dizer que não é um adenocarcinoma ainda. E a ransemase é um marcador de célula luminal neoplásica. Então, você contrabalanceando a ausência de célula basal com a positividade para a ransemase, você tem uma positividade nos adenocarcinomas que gira em torno de 76% nesses casos de ASAP. Então, facilita muito. E, assim, faz com que, em muitos casos em que a gente tenha uma dúvida diagnóstica, a gente lança imunohistoquímica, é um meio tão simples hoje em dia de ser feito e
nos dá segurança, nos dá tranquilidade para chamar aquilo de adenocarcinoma, ou insistir realmente em sendo um ASAP e indicar, em algumas situações, uma rebiópsia. A rebiópsia está fortemente recomendada se você tem ASAP, pelo menos num período de 3 a 6 meses seguido aquele diagnóstico inicial. Então, você pode até esperar um pouco, mas está recomendada a rebiópsia. Nesse caso, essas rebiópsias, nos casos de ASAP, está indicado que você aumente a quantidade de fragmentos da área do ASAP inicial. Então, ao invés de você colocar normalmente 2 fragmentos por área, você aumentaria para 3 fragmentos nessa área, que essa é a indicação do ISUP, do CAP também, que você aumenta a quantidade de fragmentos da área suspeita. Da área adjacente você continuaria com 2 fragmentos, e das demais áreas você poderia até diminuir com um fragmento. Mas o mais interessante é aumentar a quantidade de fragmentos da área suspeita para tentar realmente tirar essa dúvida se isso é um falso positivo ou se isso é um adenocarcinoma. Nunca é uma indicação de prostatectomia radical, você não deve fazer por conta de um ASAP. Isso não é um diagnóstico definitivo, como já citei, por isso que ele deve ser sempre acompanhado de proliferação de pequenos ácidos atípicos suspeitos, mas não diagnósticos de adenocarcinoma. A gente não consegue fechar o diagnóstico, não é uma entidade. O índice de ASAP, o índice de câncer, numa rebiópsia, gira em torno de 34% a 100%. Isso é o que a literatura, a maior parte dos artigos mostram, certo? A grande diferença, o X da questão vem aí. Você pode até achar que a incidência é grande, 34% a 100% de câncer numa rebiópsia. Só que a maior parte deles são tumores de baixo grau, são tumores ISO6, ISUP1, ou carcinoma volume mínimo. Então, são tumores bem indolentes. Então, vale a pena insistir nesses casos de ASAP ou não? Então, vem só um questionamento. A gente, em geral, não encontra nos casos de ASAP fusões da família do gene PS, principalmente o ERG, que essas fusões, esses rearranjos dessa família de gene está muito associado ao adenocarcinoma, como a gente vai ver mais na frente. Então, essas fusões estão presentes em 63% dos casos de ASAP. Aqui está, do ponto de vista bem prático, um achado de uma biópsia em que a gente tinha esses ácidos um pouco mais irregulares, está vendo? Eles não formam, esse aqui até forma um biquinho que a gente chama, que é essa pontinha para dentro do estroma, essa perda da regularidade, ele, ao invés de ser um ácido redondinho, ele começa a formar uma ponta para dentro do estroma, indicando que está invadindo esse estroma adjacente. E a gente não vê núcleo evidente, que é o grande critério citológico que a gente utiliza para o diagnóstico de adenocarcinoma. No entanto, a gente não consegue visualizar muito bem camada basal. Então, a falta de critérios citoarquiteturais, a gente em algumas áreas pode até achar que tem camada basal, não dá para ter certeza se é célula luminal ou se é basal. Esses outros critérios arquiteturais que não estão presentes, bem definidos nessa região, então faz com que tudo isso seja considerado como máximos suspeitos. Eles não são diagnósticos de adenocarcinoma. E a gente lançando mão da imunistoquímica, a gente consegue resolver facilmente. Como eu disse, 34-beta-12, ela é um marcador imunistoquímico de citoesqueleto, é um marcador, é uma citoqueratina de alto peso. Então, ele vai marcar a célula basal, como a gente consegue ver aqui no controle interno. Nessa mesma biópsia, em outras áreas em que a gente não tem o adenocarcinoma, a gente vai ver que a célula basal está presente no ácido normal, no ácido usual. Então, e na área suspeita, ela é totalmente negativa. A gente não tem nenhuma célula basal em torno desses ácidos. Da mesma forma, o P63 marca as células basais no controle interno, ou seja, em ácidos benignos, enquanto que nos ácidos suspeitos também a gente não tem célula basal presente. Então, só isso já seria indicativo de que os ácidos são invasivos. Mas aí a gente ainda tem um outro marcador que ajuda ainda mais. Nos ácidos benignos, no controle interno, totalmente negativo, enquanto que nos ácidos neoplásicos, na célula luminal, ele vai marcar, mostrando que realmente se trata de um adenocarcinoma invasivo. Então, com uma síntese imunistoquímica, a gente consegue resolver esse processo de uma forma não tão simples, mas de cada 4 casos, em 3 a gente consegue resolver. Voltando à questão da importância do diagnóstico de câncer numa rebiópsia. Nesse trabalho aqui, a gente vê foi uma casuística de 300 pacientes, então a gente encontrou numa rebiópsia, a gente encontrou um percentual de adenocarcinoma em 38% quando ela foi feita dentro do primeiro ano e 47% em qualquer tempo após a biópsia inicial. Então, ficou em torno de 40% a 47% a incidência de adenocarcinoma
de adenocarcinoma pós-diagnóstico de ASAP, mas quando a gente vai ver qual glisson a gente encontrou nessas biópsias, se a gente soma aqui o 6 com o 7, principalmente 3 mais 4, puxando para baixo, então a gente teria 80%, mais de 80%, sendo um glisson baixo, sendo um exup baixo, sendo um tumor que poderia até ser submetido a active surveillance. Então, esse follow-up poderia ser utilizado nesse caso. Aqui é mais um trabalho, 96 pacientes que tinham diagnóstico inicial de ASAP, dos quais 58% foram rebiopsiados, desses que foram rebiopsiados, 40%, aí naquela margem de 30% a 60%, de diagnósticos de adenocarcinoma pós-diagnóstico inicial de ASAP, e também 77% deles tendo Gleason 6, ZUP1, e só 23% Gleason 7, que aqui não foi estratificado, 3 mais 4, 4 mais 3, mas mostrando que a maior parte são carcinomas indolentes, mesmo nessas rebiópsias. Mais uma vez aqui a mesma coisa, aqui uma quantidade maior de pacientes, quase 600 pacientes, com diagnóstico inicial de ASAP em 4,5% deles, 27 desses, 41%, 11 foram submetidos à rebiópsia, e a maior parte deles também tiveram. O que é interessante é o seguinte aqui, observar, desses que foram submetidos à rebiópsia, 64% tiveram doença benigna. Apenas 27% teve diagnóstico de câncer, está na margem dos 30%, próximo a isso, e mostrando que a rebiópsia, na maior parte das vezes, ou leva a um diagnóstico de benignidade ou leva a carcinoma indolente. Então, será que a rebiópsia não seria uma estratégia agressiva? Aqui é interessante esse artigo, porque ele não só junta os casos de ASAP, como os casos de PIN também, e pega uma meta-análise que pega todos os vários, inclusive dois desses que a gente citou, vários artigos, e mostrando a mesma coisa. Então, pacientes com diagnósticos iniciais de atipia, de ASAP, quando a gente vai ver na rebiópsia, a incidência gira em torno do mesmo achado que a gente viu, em torno de 30% a 60%, mas a maior parte deles, veja o percentual de Gleason 6 nesses casos, e Gleason 7 o restante, quer dizer, quase a gente não tem realmente tumores de alto grau nessas rebiópsias. E aí vem aquela indicação, será que não vale a pena a gente realmente, vale a pena rebiopsiar? Ou a gente pode fazer um segmento mais cuidadoso e aí rebiopsiar com maior amostragem da área suspeita, caso algum desses marcadores, algum desses outros critérios se alterem. Entrando agora, né? Então vamos lá. O PIN, o que a gente chama hoje de PIN, na verdade, sofreu uma certa evolução. Antigamente, a gente meio que graduava o PIN, neoplasia epitelial prostática, de baixo grau e alto grau. E a maior parte dos trabalhos mostraram que o PIN de baixo grau ele não evolui para câncer. Então, simplesmente foi esquecido, assim como os Gleasons mais baixos foram esquecidos também. Então, o PIN de baixo grau, toda vez que a gente falar em PIN, hoje a gente está falando de PIN de alto grau. Não existe o PIN de baixo grau porque ele não tem importância prognóstica. O que é o PIN de alto grau? É uma proliferação de células atípicas, intracinárias ou intraductais, e o mais importante, isso é uma coisa que a gente não dava muita importância antigamente, mas hoje em dia a gente dá cada vez mais importância. O tamanho desse núcleo ele deve girar em torno de 2 a 3 vezes o tamanho do núcleo normal, acompanhado sempre de um macronucleolo. Esses são os dois critérios que a gente utiliza, certo? Por que eu estou frisando isso? Porque o carcinoma intraductal, que é uma entidade mais recente, ele vai ter um aumento do tamanho nuclear em torno de 6 vezes o normal, com um nucleolo bem mais pleomórfico, muito mais nucleolo, um nucleolo bem mais evidente. Então, esse critério citológico, antes a gente não dava tanta importância, hoje a gente dá cada vez mais importância, principalmente para o diagnóstico inicial do carcinoma intraductal, que, diferentemente do PIN, tem um prognóstico totalmente diferente. Praticamente a gente tem os dois mais importantes são os padrões micropapilíferos e o cribiforme, respondem por 70% dos casos de PIN. O padrão mais plano, que as células são um pouco mais achatadas, e o padrão de Tuft, com alguns brotamentos intraluminais, responde por 20%. Não tem diferenças clínicas entre esses padrões do PIN, então não tem importância. A gente geralmente só fala em PIN, não precisa dizer se ele é micropapilífero, se ele é cribiforme, se é plano, se é Tuft, não vai ter importância. A incidência de PIN em biópsias gira em torno de 5% a 8% e em prostatectomia radicais gira em torno de 70% a 80%, 70% a 85% dos casos. O índice de detecção de câncer numa rebiópsia, ela, em média, fica em torno de 20%. Mas isso é uma coisa que a gente eu vou citar aqui em alguns artigos,
que é bem interessante e que já faz até pensar na proposta desse caso clínico que François está apresentando. O que é interessante é que, diferentemente do WhatsApp, diferentemente da proliferação atípica, quanto mais fragmentos revelarem neoplasia intraepitelial prostática, maior a possibilidade de você encontrar câncer numa rebiópsia. Se você tem um único fragmento com PIN, ele fica nessa faixa de 20% a 30% da possibilidade de adenocarcinoma numa rebiópsia. Enquanto se você aumenta a quantidade de PIN, se você já tem pelo menos 3 fragmentos com PIN, já aumenta para 40%. E 4 ou mais fragmentos já aumenta para 75%. Quer dizer, quanto mais fragmento com PIN tiver, maior a possibilidade de detecção de câncer. Certo? Ou seja, quando o PIN é multifocal, estaria indicado repetição da biópsia em até 1 ano. Principalmente na área em que você teve o PIN inicial. Da mesma forma como a ZAP, você deve aumentar a quantidade de fragmentos, aumentar a quantidade de amostragem daquela área mais suspeita. No entanto, se você tiver pelo menos 2 biópsias negativas, você diminui sobremaneira a incidência da possibilidade de você encontrar realmente câncer, reduzindo até 13% a possibilidade de você encontrar câncer numa biópsia. Se você tiver presente em RT1, material de RT1, você deve incluir todo o material para procurar alguma área de adenocarcinoma. Ele não eleva a PSA. Normalmente você não tem rancemáse positiva, mas se a rancemáse, que é um marcador de adenocarcinoma, como eu citei, ele marca a célula luminal neoplásica, se ele for positivo nos casos de PIN, ele quintuplica a chance de você encontrar câncer numa rebiópsia. Isso por si só não é um indicativo de fazer rancemáse. Se você tem um PIN, você não vai fazer rancemáse porque, bom, eu tenho PIN num fragmento. Você pode até fazer isso. Você tem um fragmento só com o PIN, você pode lançar mão da rancemáse, especificamente um único anticorpo, e caso ele seja positivo nessa área de PIN, você tem um risco 5 vezes maior de encontrar câncer numa rebiópsia. Mas se você tiver múltiplos fragmentos com PIN, que é a maior indicação de rebiópsia, não tem necessidade de fazer imunistoquímica. A família ERG, as alterações, os rearranjos da família do ERG, né, da família do EPS, do ERG, né, do gene ligado ao eritroblasto, ele não retém negativo nos casos de PIN. Isso é importante, é fundamental. Por quê? Porque as fusões no gene ERG são positivas nos casos de adenocarcinoma e no caso do carcinoma intraductal. Então, a gente pode utilizar imunistoquímica, isso é um marcador molecular, mas a gente jogou para imunistoquímica, a gente já tem marcadores imunistoquímicos disso. Então, se a gente encontra ERG positivo, faz imunistoquímica e o ERG foi positivo, numa área in situ, isso é indicativo de carcinoma intraductal e não de PIN. Em geral, no PIN, o ERG é negativo. Como falei, existem 4 padrões de PIN. Aqui é o padrão, esses 2 de cima são os padrões mais frequentes, o padrão micropapilífero, veja que tem uma papila para dentro do lúmen, e aqui o padrão cribiforme, lembrando uma colmeia, né? Você tem esses arranjos cruzando o lúmen. Veja que o núcleo está aumentado, você tem realmente núcleos 2 vezes o núcleo normal, e com presença de macronúcleos, núcleos evidentes aqui. Tem que absorver bem essa imagem, porque quando a gente for falar do carcinoma intraductal, você vai ver que é bem mais acentuada essa atipia do que o que a gente consegue ver no PIN. Os outros 2 padrões, que são justamente litufts, em que a gente tem esses brotamentos para dentro da luz, e o padrão mais plano, quase microcístico, são os outros 2 padrões menos evidentes de PIN, mas não tem importância prognóstica. Então, vamos lá. Aqui, esse trabalho, ele junta não só PIN como a ZAP também, mas vamos pensar aqui na questão só do PIN. Então, o PIN, quando presente em um único fragmento, que foi uma amostra grande, 1.323 pacientes, a biópsia mostrou doença benigna na maior parte dos casos, como normalmente acontece. Foi encontrado o PIN em cerca de 149 desses pacientes, certo? Desses pacientes que tiveram diagnóstico inicial de PIN, que foram rebiopsiados, o índice de detecção de neoplasia de adenocarcinoma numa rebiópsia ficou em 16,7% se você tinha um diagnóstico em um fragmento inicial, pulando para 30% se você tinha 2 ou mais fragmentos com PIN na biópsia inicial. Então, veja como a quantidade de fragmento influencia nisso. E a gente consegue, inclusive, ver aqui, ó, quando você pega esse aspecto especificamente e joga num gráfico único para comparar, a gente vai ver que há diferença significativa, diferença estatística significativa, se você tem PIN em um único fragmento e quando você tem PIN em 2 ou mais fragmentos. São quase
dobra a quantidade, a incidência de câncer numa rebiópsia. Enquanto isso não acontece no ASAP, como eu já havia citado. Independe se você tinha desde 31% para 36%, não foi estatisticamente significante. Então, não importa se você tem ASAP em um fragmento, em 2, 3, 4, 5, isso não quer dizer que você vai encontrar com mais facilidade adenocarcinoma numa rebiópsia. Agora, quando a gente vai avaliar o Gleason e critérios desfavoráveis, o que foram critérios que ele considerou como critérios desfavoráveis? Gleason score acima de 8, um estadio P3B, ou seja, invasão de vesícula seminal, metástase linfonodal. Então, quando a gente vai olhar esses critérios desfavoráveis, a gente vê que se assemelha muito aos critérios que a gente encontra numa doença benigna, um diagnóstico de câncer pós-biópsia benigna. Se a gente pega pacientes que não têm tumor e vai biopsiar, a possibilidade de encontrar critérios desfavoráveis gira em torno de 8%. É exatamente, praticamente a mesma proporção, até menos, inclusive, a proporção de critérios desfavoráveis no caso de um diagnóstico de câncer pós-diagnóstico inicial de PIN. Então, será que vale a pena rebiopsiar caso você tenha um diagnóstico de PIN tão indolente que é esse tumor, quando presente? O ASAP é a mesma coisa, como a gente já tinha mostrado. Então, a maior parte das doenças, quando presentes, não possuem critérios desfavoráveis, são carcinomas geralmente indolentes. E o Gleason também, da mesma forma como eu tinha mostrado no ASAP, que a maior parte dos Gleasons eram Gleason 7, 6, com alguns outros, uma pequena proporção 7, somando a maior parte, em torno de 80%, baixo grau, da mesma forma acontece com o PIN. Então, ele tem o mesmo aspecto e que se assemelha, por sua vez, muito a um diagnóstico de câncer após uma biópsia usual, uma biópsia de um paciente sem tumor, sem PIN ou sem ASAP inicial. Então, não muda muito em relação ao grupo controle, que seria doença benigna. E voltando àquele mesmo trabalho em que ele analisa não só ASAP como PIN, a gente vai encontrar aqueles mesmos achados da incidência menor numa rebiópsia, certo? Então, a maior parte é Gleason 6, o diagnóstico fica em torno de 20% a 30%. Quanto mais fragmentos, ele se assemelha muito ao benigno, como a gente viu anteriormente. Quando você tem múltiplos fragmentos com o diagnóstico de PIN, você vai ter 2 vezes maior em relação ao controle, ao grupo de doença benigna, em que você não tinha carcinoma, a possibilidade de encontrar adenocarcinoma. E aí a mesma ideia. Será que não vale a pena realmente seguir com exames complementares e, em caso haja mudança de algum desses critérios, a gente rebiopsiar? Esse artigo aqui eu só achei interessante porque ele colocou esses mesmos critérios que a gente vê numa fatiazinha, né, num projetinho de pizza, em que a gente encontra, quando a gente compara adenocarcinomas pós-biópsia inicial benigna, um adenocarcinoma que surgiu de um paciente normal, sem diagnóstico de PIN nem ASAP. Veja que a maior parte deles vão ser realmente carcinomas insignificantes, uma pequena quantidade de carcinoma significante, carcinoma com impacto prognóstico, carcinoma mais agressivo. E os outros também seguem a mesma casuística. Então, vem um questionamento que até Katia Leite, né, que é uma das melhores patologistas que a gente tem aqui no Brasil, ela veio até questionar nesse editorial na International Brazilian Journal of Urology se vale a pena, né? Se vale a pena dar o diagnóstico de PIN. Por quê? De qualquer forma, por mais que nós saibamos que ele tem toda essa questão, essa áurea de benignidade, de doença indolente, é um diagnóstico de neoplasia. Então, isso causa um certo alarme, isso causa uma apreensão, certo? O NIP não evolui para carcinoma intraductal. NIP é uma coisa, carcinoma ou PIN. Carcinoma intraductal é outra, certo? Nos casos de PIN, há um aumento marginal na incidência de carcinoma de próstata. A maior parte são Gleasons de baixo grau. Prostatectomia radical após PIN, normalmente são tumores com características favoráveis. Então, ela conclui esse editorial dela dizendo que nós deveríamos omitir o diagnóstico de carcinoma intraductal. Com isso, nós diminuímos a quantidade de estresse, tanto para pacientes quanto para médicos. Então, vamos voltar aqui, já falando de uma lesão relativamente recente, mas que tem um prognóstico totalmente diferente dessas duas que a gente citou anteriormente, que é o carcinoma intraductal. Ela já é uma entidade que foi incorporada na nova classificação da OMS, no Blue Book da OMS 2016. Também pode ser chamado de carcinoma ductal, ou acinar em si.
mas a melhor definição é realmente carcinoma intraductal. Não confundir com adenocarcinoma ductal, adenocarcinoma invasivo, que não seja um padrão usual, assinado usual, mas sim um padrão ductal, não tem nada a ver. Carcinoma intraductal é uma lesão in situ, proliferação epitelial, clássica, pode ser tanto intraductal como intracinar, e que tem aspectos do grau, alpino de modo geral, mas com mais alterações arquiteturais, citoarquiteturais. Tanto alterações arquiteturais, você vai ter um adensamento desse padrão craniforme muito maior, e você vai ter atipia histológicas muito mais significativas. Existem critérios que a gente considera como critérios maiores e critérios menores para o diagnóstico intraductal. Mais na frente eu vou falar um pouquinho desses critérios. Existe alguma dúvida em relação à origem? A mais aceita é que, na verdade, o carcinoma intraductal seja uma extensão, uma colonização de um ácido ou de um ducto por um carcinoma invasivo de alto grau. Assim como a gente vê frequentemente não, mas com uma certa frequência a gente vê nos carcinomas de mama, em que a gente tem uma colonização de um carcinoma lobular para um ducto ou vice-versa. Uma colonização de um lóbulo por um carcinoma de padrão ductal. Então, da mesma forma aqui, o que se infere com maior propriedade é que ele seja uma extensão de um carcinoma invasivo de alto grau para dentro de um ducto, certo? A outra teoria é que ele fosse, na verdade, um componente in situ e que, a partir desse componente in situ, você tem invasão do tecido subsequentemente e o carcinoma invasivo seria subsequente a esse componente in situ, mas não é a mais aceita. Mais aceita é que ela realmente seja uma extensão de um carcinoma invasivo de alto grau. Ele está associado a carcinomas de alto grau, normalmente Gleason 4 ou 5, o estadiamento PT3. Então, são tumores bem agressivos, ele está relacionado a tumores bem agressivos. A incidência, a possibilidade de você encontrar carcinoma invasivo junto com o carcinoma intraductal é muito grande. A incidência gira em torno de 3% das biópsias, não é tão grande. Realmente, eu vi poucos casos de carcinoma intraductal até hoje. Ele aumenta o PSA justamente por conta dessa grande agressividade do tumor. A imunohistoquímica estaria recomendada por duas razões. Primeiro, você precisa, como ele tem um aspecto cribriforme muito denso, o principal diagnóstico diferencial dele, além do PIN, é justamente o carcinoma invasivo padrão cribriforme, padrão 4. Na classificação atual, os padrões cribriformes, independente do tamanho e da irregularidade, já foram jogados como um padrão 4 de Gleason, como a gente sabe hoje. Então, a gente precisa fazer imunohistoquímica para definir que não tem camada basal, porque se não tiver, é um componente 4 dentro do carcinoma invasivo, e para diagnóstico diferencial com o PIN. Como a gente disse, o PIN normalmente ele não altera, você não tem uma perda homogênea citoplasmática do gene de supressão tumoral do PTEN, e não tem normalmente fusões ERG, enquanto nesses casos de carcinoma intraductal a gente pode encontrar as fusões no gene ERG, como normalmente a gente encontra nos casos de adenocarcinoma invasivo, e as deleções mais homogêneas no gene de supressão tumoral do PTEN. Ele acontece cerca de 50% nos casos de avaliação molecular, mas para a imunohistoquímica, veja que ele se aproxima de 90%. Então, a gente pode lançar a mão da imunohistoquímica e verificar se realmente se trata de um PIN, caso você tenha dúvida, entre um PIN e um carcinoma intraductal, certo? A rebiópsia é imediata ou até mesmo o tratamento, seja radioterapia ou prostatectomia radical. Eu vou citar mais na frente até protocolos essa é uma revisão bem interessante de carcinoma intraductal, mostrando essas mesmas coisas que a gente estava citando aqui, a incidência dele em torno de 3%. Normalmente ele está com o carcinoma invasivo só para 10 a 22% a possibilidade de ter carcinoma intraductal. Então, frequentemente ele está associado a carcinoma invasivo. Ele é até um indicador de que você tem um carcinoma invasivo não amostrado e normalmente de alto grau, e por isso está tão indicada a rebiópsia imediata, ou até mesmo o tratamento mesmo. Normalmente está associada à falência bioquímica precoce, a doença metastática, um grande volume tumoral, estágio avançado de doença, PT3A, PT3B, então, até metástase linfonodal. Então, resumindo, o carcinoma intraductal tem um prognóstico ruim, por isso que ele deve ser bem definido, bem diagnosticado, e esse sim, deve ser alertado e a conduta deve ser imediata, seja a rebiópsia, seja tratamento mesmo. Os três principais critérios, eu até circulei em vermelho aqui, que são os critérios que a gente considera como os critérios maiores para a carcinoma intraductal. É o padrão cribriforme mais denso, como a gente consegue ver aqui, eu vejo que é um padrão cribriforme mais denso. Aqui a gente consegue ver o padrão cribriforme um pouco mais denso do que o usual, do que o PIN, certo?
E o critério citológico a gente consegue ver aqui. Veja que são núcleos bem grandes, mais volumosos do que o que a gente via no PIN. Então, são núcleos até 6 vezes, 6 ou mais vezes o tamanho do núcleo normal, com macronucléolo também, e a presença de comedo-necrose. Então, essa necrose de padrão comedônico, que é uma necrose em que os debris dessas células vão para o centro da lesão, que a gente chama de comedo-necrose, que é até muito frequente nos carcinomas de mama, de alto grau também, que a gente tem comedo-carcinoma. Essa necrose do padrão comedônico, quando ele é multifocal, é indicativo de carcinoma intraductal, certo? Além, como eu já falei, da questão do ERG e do PITEM, que a gente pode ser utilizado, principalmente o PITEM, porque frequentemente você tem a perda, assim como no adenocarcinoma invasivo, a gente tem uma perda homogênea, citoplasmática desse gene de supressão tumoral, a gente também encontra um rearranjo de difusões do ERG muito mais frequentemente do que nos casos de PIN. Então, a gente pode lançar mão de imunistoquímica para definir, como a gente consegue ver aqui, camada basal, que é um processo intraductal, um processo in situ, um processo inicial, não é invasivo, então, portanto, não é um padrão 4 de adenocarcinoma invasivo, e pode lançar mão conjuntamente de um ERG ou de um PIN para ter certeza de que não se trata de um PIN mal avaliado morfologicamente, vamos dizer assim. Existem praticamente 4 padrões, o padrão cruciforme denso é o mais característico, 4 padrões de outros tumores que entram no diagnóstico diferencial, né? O PIN é o principal deles, veja que o núcleo não é tão grande como que a gente consegue ver no carcinoma intraductal, os núcleos estão aumentados, aqui o padrão micropapilífero clássico, tem até um pouco de calcificação, necrose aqui no meio, lembrando um pouco que a gente encontra. Esse é o padrão de comedo-necrose, essa necrose central, esses debris celulares neutrofílicos no interior do lumen do arranjo glandular, e que é muito frequente no carcinoma urotelial. Então, a invasão de próstata por um carcinoma urotelial é um dos principais diagnósticos diferenciais. A imunistoquímica resolve isso facilmente, porque aqui você vai ter marcadores de carcinoma urotelial, uroplaquina, PM3, GATA3, e não vai ter os marcadores NKX 3.1, PSA, que a gente tem rancemático, que a gente tem nos carcinomas de próstata. Então, a imunistoquímica é fundamental para esse diagnóstico diferencial com carcinoma de bexiga. Obviamente, se eu já tiver informação clínica, facilita muito. O diagnóstico diferencial é aquilo que eu falei, que é sempre importante lembrar. Carcinoma intraductal não tem nada a ver com adenocarcinoma invasivo do tipo ductal, e esse possui células de padrão que a gente não consegue ver direito, mas os núcleos são núcleos alongados, pseudoestratificados, é um tumor invasivo, a gente pode fazer imunistoquímica e ver que ele realmente não tem camada basal, que ele está invadindo, tem um padrão muito mais papilífero, então é bem diferente do padrão do carcinoma intraductal, e a proliferação intraductal atípica. É engraçado isso, mas a gente parece que nunca está satisfeito com o que a gente vê. Então, já não bastasse a gente complicar muito e achar o carcinoma intraductal, evoluir e além do PIN, a gente ainda tem uma situação intermediária entre a proliferação, uma neoplasia intraepitelial prostática, um PIN, e o carcinoma intraductal, que a gente hoje chama de proliferação intraductal atípica. Eu vou falar também dela mais à frente. Então, voltando àquela questão que eu falei de tratamento e de como a gente deve relatar isso no nosso laudo, certo? A presença de carcinoma intraductal junto com o carcinoma de alto grau, que é o que acontece mais frequentemente, então a gente tem um carcinoma invasivo de alto grau junto com o carcinoma intraductal. Então, mesmo presente carcinoma invasivo de alto grau, é importante que a gente relate a presença do carcinoma intraductal, mesmo tendo um carcinoma invasivo junto. Por quê? Porque o carcinoma intraductal por si só está relacionado a pior prognóstico, a recorrência bioquímica mais frequente, diminuição de sobrevida, metástase à distância, metástase linfonodal. Então, é importante que a gente relate, certo? Se estiver presente. Mas a imuno não é necessária porque a gente já tem um diagnóstico de um carcinoma invasivo junto. Agora, se a gente tem Gleasons 6 ou 7 junto com o carcinoma intraductal, não é o normal, já que o carcinoma intraductal é uma doença de alto grau por definição. Então, nesse caso, além de fazer imuno é fundamental para a gente realmente ter certeza que não tem um componente invasivo associado, a gente deve relatar que tem um carcinoma intraductal e a possibilidade de haver um carcinoma de alto grau não amostrado nesse caso. Então, a radiópsia é fundamental, se não tratamento mesmo, direto. E, assim, active surveillance, esqueça nesse caso. Se tem um Gleason 6, um 7, 3+4, com realmente uma proporção grande de carcinoma intraductal, esqueça follow-up desse paciente. Tem que partir com tratamento. Se tem um carcinoma intraductal isolado, sem componente invasivo, deve ser relatado, informar que realmente existe a possibilidade de um carcinoma de alto grau não amostrado, e imunistoquímica fundamental.
E vem a proliferação, que eu chamei de proliferação intraductal atípica, o cribriforme atípica, enfim, que aí é outra lesão, vou falar mais na frente sobre ela especificamente. Em relação ao tratamento, veja como alguns protocolos são bem agressivos. São bem agressivos. Se você tem Gleason elevados com carcinoma intraductal, se tem carcinomas de baixo grau, se for, por exemplo, 3+4, a biópsia, ou até mesmo a terapia definitiva. Então, ou um ou outro, mas você não pode ficar quieto. Esse caso realmente é um tumor agressivo. No caso de Gleason 7, principalmente 4+3, então estaria indicado a terapia definitiva, de cara. Aqui mostrando, esse trabalho interessante, você tem aqui, para você ter uma noção da importância, como a sobrevida livre de recorrência bioquímica, ela cai, né? Na verdade, você tem um aumento na possibilidade de ter essa elevação do PSA, caso você tenha um componente de carcinoma intraductal. A gente já sabe que há diferença estatística significante nos grupos 1, 2, 3 e 4. E sim, isso a gente já sabia. Mas veja como, se você tiver um componente intraductal, esse gráfico vai lá para cima. Ou seja, a sobrevida livre de recorrência é muito menor. E aqui já entrando nessa condição borderline. Como eu já tinha dito, nada é tão simples. Então, já não bastasse a gente chegar a esse diagnóstico intraductal, a gente ainda tem uma gama de lesões intermediárias entre uma proliferação, entre um PIN e um carcinoma intraductal. O que é a proliferação intraductal atípica, também chamada de lesão cribriforme atípica, ou proliferação cribriforme intraductal atípica, ou atípica suspeita de carcinoma intraductal, é uma lesão que você não preenche todos os critérios para a PIN e nem para carcinoma intraductal. Então, normalmente você tem um aspecto cribriforme um pouco mais frouxo, mas, no entanto, não tem os padrões, não preenche todos os critérios para carcinoma intraductal. E como é que ele se comporta? Aqui nesse trabalho, um trabalho interessante, que você tinha 62 casos, encontrou-se 12 pacientes, não é tão grande a quantidade, a gente vai ver, mas o que a gente vai verificar é o seguinte, e a gente encontrou nesses 62 pacientes, você tinha 12 com proliferação intraductal atípica sem carcinoma invasivo associado e proliferação intraductal atípica com carcinoma invasivo associado, sendo a maior parte deles, Gleason's SUP 1 e 2, então Gleason 6 e 3+4, certo? O grupo de alto grau, ou seja, um SUP acima de 3 ou mais, ficou em torno de 32% das amostras. Eu vou mostrar mais na frente, tem um gráfico mostrando. Esse aqui é um algoritmo bem interessante para a gente resumir isso, certo? É interessante principalmente para patologistas. Então, se você está diante de uma proliferação atípica em glândulas acima de 1 milímetro, glândulas volumosas, então você tem proliferação atípica. A primeira coisa que você tem que definir é, tem célula basal? Se for necessário, faz imunistoquímica, como a gente fez aqui. Ó. Aqui tem um P63, mostrando marcação nuclear, que tem célula basal, ou seja, essa proliferação é intraductal. É uma proliferação intraacinar, não tem invasão. Então, a primeira coisa que você tem que definir é, tem camada basal? Se não tiver camada basal, você está diante de um padrão 4 de um carcinoma invasivo. Um carcinoma invasivo com um padrão cribriforme, já de alto grau. Se você tem camada basal, você vem para a segunda pergunta. Você tem critérios citológicos e arquiteturais, que é o medo necrose multifocal, para chamar de carcinoma intraductal? Não tem. Se você não tem, você vai partir para a segunda abordagem. Esse aspecto cribriforme, ele é denso ou ele é frouxo? Se você tem, então, se você tem um aspecto cribriforme denso, ou se você tem necrose coagulativa multifocal, ou tem núcleos grandes, você está diante do carcinoma intraductal, como eu já tinha dito anteriormente. Mas se você não tem esses critérios citoarquiteturais de carcinoma intraductal, você pode estar diante da proliferação intraductal atípica ou do PIN, dependendo justamente da proliferação luminal. Se é uma proliferação, como a gente consegue ver aqui, isso aqui é a proliferação intraductal atípica, veja que é um arranjo acima do que a gente espera para um PIN, são núcleos um pouco maiores do que o PIN, mas também não são tão grandes como um comedo, como um carcinoma intraductal. Veja a diferença do arranjo cribriforme do carcinoma intraductal, bem mais denso do que a gente vê no PIN do que o que a gente vê no carcinoma intraductal, numa proliferação intraductal atípica, bem mais denso. Então, veja que essa situação aqui é uma situação intermediária entre essas duas situações. Esse aqui é um PIN e esse aqui é o carcinoma intraductal. Aqui está o carcinoma intraductal. Nessa mesma lesão, a gente tem carcinoma intraductal e tem proliferação intraductal atípica, que tem essas setinhas amarelinhas pequenininhas, tá vendo? Isso é proliferação intraductal
atípica. Veja que ela é mais frouxa do que o carcinoma interductal. Não tem com medo necróspita, a gente vai ter aqui, obviamente nessa área não tem, mas aqui talvez seja, em outras áreas você vai ter. Então, essa situação é uma situação intermediária. E essa situação intermediária está relacionada a quê? Ela puxa mais para o PIN ou ela puxa mais para o carcinoma interductal? Quando a gente vai avaliar em termos de achados pós-diagnóstico de proliferação interductal atípica, a gente vai ver que a maior parte dos casos estão relacionados a lesões também agressivas, da mesma forma como o carcinoma interductal. Então, o diagnóstico de uma proliferação interductal atípica, ela puxa mais para o lado do carcinoma interductal do que puxa para baixo, ela puxa para cima e não para baixo em relação ao PIN. A gente vai ver aqui, ó, nos pacientes que tinham proliferação interductal atípica, que foram submetidos a rebiópsia, só a rebiópsia, não foram submetidos a prostatectomia radicais, 17% deles tinham carcinoma interductal associado e 33% deles tinham carcinoma associado com Gleason maior ou igual a 3, Gleason de alto grau. Daqueles pacientes que tinham um grupo 1 ou grupo 2, o ISUP 1 ou 2, um carcinoma invasivo associado, de baixo grau, que foram submetidos à prostatectomia radical, a gente encontrou extensão extraprostática em 50% dos casos, os que tinham Gleason 1. Em 81% tinha, do Gleason 2 tinha extensão extraprostática, invasão de vesícula seminal em 8%, o aspecto cribiforme, padrão cribiforme é associado a um pior prognóstico também em 72% dos casos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que a proliferação interductal atípica ele está mais próxima do carcinoma interductal do que do certo? Então, há uma significante sobreposição histológica dos dois. Uma outra característica é essa. Da mesma forma como no PIN a gente não tem normalmente fusões, não tem rearranjo dos genes ligados à família ETS, o ERG, e não tem alterações no gene de expressão tumoral do PTEN, a perda homogênea citoplasmática do PTEN, e no carcinoma interductal a gente tem exatamente isso, no proliferação interductal atípica a gente tende a ter também essas mesmas alterações. Então, ele está muito mais próximo, molecularmente falando, como se ele fosse uma versão de baixo grau de um carcinoma interductal, que talvez mais na frente a gente vai vir a chamar exatamente disso, carcinoma interductal de alto grau e carcinoma interductal de baixo grau. E aí esquece essa definição, proliferação interductal atípica, para não ficar arranjando mais etiologias, mais diagnósticos, e que normalmente está associado a condições patológicas adversas, certo? É um indicador geral de carcinoma interductal não amostrado, veja que a relação é muito grande, você encontrou, mesmo nos casos de PIN, de proliferação interductal atípica isolada, o achado de carcinoma interductal ocorreu em 17%, é uma amostra pequena, só poucos pacientes foram rebiopsiados, mas, enfim, é um indicativo de que você tem, no mínimo, que fazer uma rebiópsia, isso já é uma indicação, inclusive, no livro do OMS. Esse é o trabalho mostrando esse achado molecular que eu falei. O que está em azul aqui é que teve concordância estatisticamente significante. A gente consegue ver que nos carcinomas invasivos, assim como no carcinoma interductal, há uma concordância grande de perda uniforme, perda citoplasmática do gene de supressão tumoral do que tem. Da mesma forma que a gente encontra na proliferação interductal atípica. É só mostrando aqui que, molecularmente falando, provavelmente são o mesmo clone de alto grau que a gente está falando. Enquanto que no PIN de alto grau, a gente tem uma perda uniforme de 0. É muito raro, normalmente você tem focos e ela tende a ser heterogênea. Da mesma forma, acontece com a fusão do ERG, certo? Em geral, você tem, nesse caso aqui, a gente teve, nesse trabalho, mostrou que 61% teve fusão de ERG, padrão nuclear, como acontece nos adenocarcinomas, seja no carcinoma interductal, seja na proliferação interductal atípica, enquanto esse percentual é muito baixo no caso de PIN. Então, a gente pode lançar mão desse marcador imunohistoquímico para fazer essa distinção entre proliferação interductal atípica e PIN. Então, vamos lá. Adenocarcinoma de próstata, né? O que é que a gente tem? A grande evolução que a gente teve nos últimos anos veio a partir da evolução do ISUP, né? Quando a gente compara o ISUP original com o ISUP, com a classificação do Gleason original com a classificação do Gleason atual, a grande modificação que houve foi realmente o refinamento, vamos dizer assim, do Gleason 3, o desaparecimento, obviamente, dos Gleasons 1 e 2, foi se vendo que justamente a maior parte desses Gleasons, desses adenocarcinomas iniciais, Gleasons 1 e 2, que a gente não via em biópsia, mas que a gente encontrava em prostatectomia, na verdade eram adenoses, hiperplasias atípicas e não tinham significância prognóstica.
O Gleason 3 hoje, a gente sabe, já trata de uma forma diferente, já segue o paciente sem ter que abordar. Imagine Gleason 1 e 2. E a partir desse momento que a gente conseguiu estratificar em ZUPs 1, 2, 3, 4 e 5, esse sistema de gradação, a gente consegue dar uma proposta melhor para o paciente e ele vai entender que ele está realmente no início de uma doença, quando ele tem um ZUP 1, e não mais no meio da tabela, vamos dizer assim. E nesse refinamento, a grande diferença foi a evolução do padrão cribiforme. Esse padrão cribiforme, que já veio evoluindo, mas, enfim, a gente antigamente considerava como esse padrão cribiforme quando ele não excedia uma quantidade, um tamanho em relação aos ácidos normais tão significativo, e quando eles eram mais regulares, a gente ainda considerava como Gleason 3. Hoje não, a gente sabe que o padrão cribiforme, independente dele ser pequeno ou grande, de ser irregular ou de ser regular, ele se comporta como alto grau. Então, essa passagem dos ácidos com lumes pobremente formados para o Gleason 4 e dos padrão cribiforme, independente de ter regularidade ou não, e de ser pequeno ou grande para o Gleason 4, então tudo isso fez com que a gente realmente tivesse uma diferença estatística significante. Quais são os padrões de Gleason 4 hoje estabelecidos? O padrão cribiforme, então, independente de tamanho, independente de regularidade, esteve presente, inclusive, eu vou mostrar trabalhos aqui mostrando que dos padrões de Gleason 4, ele é o que tem pior prognóstico. Outro padrão hoje típico e característico do Gleason é justamente o padrão em que você tem fusão de ácidos. Então, você tem ácidos fusionados, isso também é um padrão do Gleason 4. Ácidos com lumen mal formado, ácidos irregulares, que a gente não encontra luz desse ácido. Então, a gente não poderia nunca dizer que isso é um Gleason de baixo grau, porque a gente está perdendo a estrutura do ácido normal. Então, ele já está evoluindo para uma doença de mais alto grau. E o padrão glomeruloide, veja que ele lembra uma cápsula de Bauman e um glomérulo dentro de um espaço urinário da cápsula de Bauman, de glomérulo usual. Então, esse aspecto glomeruloide também é um aspecto definido como padrão 4 hoje. A gente já sabe dessas diferenças estatísticas significantes, eu não vou bater mais nessa tecla, já há algum tempo que a gente já tem essa definição de que os ZUPs Gleason 6, 3 mais 4, Gleason 7, 8, 9 e 10 tem significância estatística, entende, sobre a vida livre de progressão de recorrência bioquímica, de progressão de doença, mas o que a gente não sabe é o seguinte, que será que a quantidade do componente 4 dentro desse Gleason 3, desse Gleason 7, desses grupos 2 e 3, eles têm diferença significativa? A gente, quando vê os gráficos aqui, a gente vê que diminui bastante, a gente vê que realmente a sobrevida livre de progressão cai bastante na medida que você aumenta o Gleason. Mas será que dentro desse 3 mais 4, 4 mais 3, a quantidade do Gleason 4, se a gente tiver um Gleason 3 com 5% de Gleason 4 ou um Gleason 3 com 45% de Gleason 4, eles vão ter o mesmo prognóstico? É isso que a gente já está começando a verificar. Aqui é uma meta-análise com vários artigos, vários trabalhos, mostrando divisões percentuais aleatórias da quantidade do padrão 4 do Gleason, e sempre mostrando que, independente do critério que você utilizar, se você vai utilizar percentuais de 5%, a cada 10 em seguida, a partir dos 5%, de 10 em 10%, ou se você vai dividir isso em 0 a 25, 25 a 49, e de 51 a 75, 70, independente da forma como você vai dividir esse percentual de Gleason, sempre ele é um indicativo, ele é um preditor de recorrência bioquímica, certo? Isso é muito interessante. Especificamente, eu marquei esses dois, eu peguei esses dois para a gente falar. Um pouco menor, 585, mas outro com uma casuística imensa, 12 mil prostatectomias avaliadas. Então, nesse primeiro caso, em que a gente tinha 12 mil prostatectomias avaliadas, veja como é diferente, estatisticamente diferente, se a gente pega um 3 mais 4, que ele chamou de low, ou de high. O 3 mais 4 low é quando você tem até 25% de Gleason 4, do padrão 4. O 3 mais 4 high é quando você tem de 25% a 49% do Gleason 4. Da mesma forma, o 4 mais 3. Se você tem um 4 mais 3 com até 75% do Gleason 4, é uma curva. Se você tem um 4 mais 3 com 90% do Gleason 4, é outra curva, estatisticamente significante.
Então, é muito interessante. Ou se você divide em percentuais, se você divide em 6 a 10%, 11 a 20%, 20 a 30%, veja que as curvas são estatisticamente diferentes. E o outro artigo que eu também separei aqui mostrando os mesmos padrões, esse artigo é bem interessante porque ele avalia não só se há significância prognóstica em subdividir o Gleason, mas também se os padrões que eu falei, os 4 padrões de Gleason 4, têm diferença estatística significante entre eles. Então, é bem interessante. E o que é que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que há diferença estatística significante quando a gente divide o Gleason, seja em frações grandes, veja aqui, ó, de 20%, 50%, uma forma simples. Isso não é difícil para um patologista saber que o padrão do Gleason 4, que você está vendo naquela biópsia, ele representa 20% da amostra, ou se ele representa 40% da amostra. Então, são frações que, independente, mesmo que você seja um patologista e não queira realmente olhar com carinho e tentar verificar realmente o percentual daquele Gleason 4, o mais grosseiro que você seja, você vai dar uma informação estatisticamente significante. Aqui ele já fragmenta em percentuais menores, e veja que você tem também percentuais sobre curvas de sobrevida diferentes. Curvas não, porque aqui não está em curva, né? Aqui sim está um Kaplan-Meier. Mas o que é interessante, e em relação ao padrão, existe diferença estatística significante, existe diferença clínica significante se você tem um padrão cribriforme, padrão de glândulas mal formadas, um padrão de fusão de glândulas ou glomeruloide. Tem. O padrão cribriforme, ele sempre está associado a pior prognóstico, estatisticamente falando. A sobrevida livre de recorrência foi em torno de 85% se você não tem o padrão 4 e cai para 68% se você tem o padrão 4 de Gleason. Ou seja, não basta só você dizer que você está diante de um adenocarcinoma 3 mais 4 igual a 7 ZUP1. Não, você tem que dizer que é um adenocarcinoma Gleason modificado, que já teve uma modificação inicial, 3 mais 4, a gente continua, a recomendação da CAPA é que você continue informando o Gleason, até sedimentar bem a classificação do ISUP. ISUP 2, então 3 mais 4 igual a 7, com 30% de componente 4, sem padrão cribriforme, ou com padrão cribriforme. Então, essas duas informações, se tem padrão cribriforme e o percentual do Gleason, são estatisticamente significantes. Veja como, à medida que a gente vai descobrindo uma coisa, vem uma outra, a gente vai aprimorando as descobertas, né? Não houve diferença estatística significante entre glândulas podmente formadas ou fusionadas, mas o que é mais interessante é que houve diferença significante do padrão glomeruloide, mas para o bem e não para o mal. É interessante isso. Naqueles que tinham o padrão glomeruloide presente, você teve um aumento na sobrevida livre de recorrência bioquímica e não a diminuição, como aconteceu no padrão cribriforme. É exatamente o oposto do padrão cribriforme. No entanto, quando a gente compara, eu até coloquei aqui embaixo, no trabalho ele coloca muito bem, frisa muito bem isso, que você poderia se perguntar, bom, se ele é um padrão meio que protetor, será que ele é um padrão de Gleason 4? Será que ele não deveria ser puxado para o Gleason 3? Não. Quando é comparado com o Gleason 3, ele estatisticamente é significante. A sobrevida livre de recorrência bioquímica foi de 99% no Gleason 6, quando comparado com 87% do glomeruloide. Então, mostrando que, mesmo tendo um padrão menos agressivo, sendo melhor, ele ainda é pior do que o Gleason 6. Então, ele deve continuar sendo definido como padrão 4. Resumindo, é isso. O aumento do percentual do Gleason 4, independente do percentual, ele está correlacionado ao aumento do risco de recorrência. E isso foi reforçado com uma recomendação da ESUP, no CAP, deve ser colocado. Estudos adicionais devem ser feitos. Você vê que os estudos colocam percentuais diferentes, não existe um cutoff aí para definir exatamente qual percentual, mas, enfim, independente disso, qualquer percentual que você colocar vai ter uma importância prognóstica. O padrão piriforme é o que tem um preditor independente de recorrência bioquímica, para ruim, e o glomeruloide, ele reduz o risco de recorrência, mas, no entanto, ainda é pior do que o padrão 6, né? Do que o Gleason 6. Aqui já vem uma outra coisa bem interessante. Eu não sei se vocês têm em mente, mas quando a gente recebe uma peça de prostatectomia, a gente não vai incluir esse material todo. Quando, na verdade, a gente não inclui, isso não acontece especificamente com a próstata, vocês não estão sendo prejudicados por causa disso. Nenhum órgão que a gente recebe, a gente inclui todos. A gente vive de amostragem. E isso é até uma coisa que que é bastante discutido nos nossos congressos. Foi tese até de um colega nosso de João Pessoa, tese de mestrado dele da Escola Paulista, tentando ver qual o melhor método de amostragem qual seria o mínimo
a gente fizer, mais gasto a gente vai ter e vai se tornar inviável para o nosso laboratório. Então, a gente tem que chegar ao mínimo possível de amostragem, mas que seja suficiente, que a gente tenha menos perda de achados e que seja suficiente para a gente definir todos os critérios que a gente precisa para estadiamento e prognóstico do paciente. Então, nesse trabalho aqui, ele estabeleceu 3 padrões, 3 métodos, certo? Aqui está a próstata, ele dividiu as fatias, né, fez os cortes transversais da próstata. Nesse método 1, ele colocou, ele intercalou fatias inteiras, incluindo regiões anterior e posterior. Nesse método 2, ele colocou só região posterior, intercalando fatias sem amostrar e colocou uma fatia anterior. Nesse método 3, ele colocou todas as posteriores e uma única para representar, uma única inteira, para representar toda a fatia da próstata, incluindo a fatia anterior. E aí, quando você vai ver em termos de perdas, é bem interessante, ó. Quais são os principais critérios de estadiamento? Margem positiva e extensão extraprostática. É isso que ele estava avaliando aqui. Então, a quantidade de perda desses 2 critérios foi menor no método 3, naquele que você incluiu toda a região posterior, tanto para a margem positiva como para a extensão extraprostática, e quando você tem os 2 juntos também, você tem menos perda desses 2 achados que são importantes quando você aborda toda a região posterior da próstata e coloca uma fatia anterior, uma fatia inteira da próstata para avaliar. Veja como, se você fizer uma amostragem intercalada, como você tem uma perda maior. Se você fizer, não colocar determinadas fatias da região posterior, como você vai ter uma perda de extensão extraprostática, uma perda de margem positiva. Então, é importante que vocês tenham em mente isso. E isso está relacionado com a quantidade de lâminas, né? Aqui veja a quantidade de lâminas. Se você faz uma amostra completa, você tem aqui a média mediana, mas veja que você tem uma grande quantidade de lâminas, caso você queira fazer, incluir toda a próstata. Isso é inviável economicamente para o laboratório. Então, por isso que surge essa necessidade de fazer metodologias com amostragem menor de lâminas. Aqui são outros trabalhos mostrando a mesma coisa, certo? Quer dizer, um pouco semelhante ao que a gente viu. E o que mais se aproxima de uma metodologia melhor é realmente o método 3. Esse mesmo autor encontrou 0 perda de margem positiva, caso você faça o 3, e uma perda muito grande de extensão extraprostática, caso você utilize esse método de representação de toda a região posterior da próstata. Mas, de qualquer forma, é interessante. Ele não elimina completamente a perda desses efeitos adversos. Isso você tem que ter em mente. Agora vem um outro questionamento. O que é que você considera como margem positiva? A gente está falando de margem positiva. Será que a margem positiva é a clássica margem positiva? Ou seja, aqui está a ressecção que vocês nos enviaram. Então, está aqui o material, a gente pinta a próstata. Então, todo tumor que tocar nessa tinta é considerado como margem positiva. Esse é o critério clássico de margem positiva para qualquer tumor do corpo. Só que, assim como para qualquer tumor do corpo, existe uma distância mínima entre o câncer e a margem, que também vai ter efeito prognóstico, que também vai ter sobrevida, vai diminuir recorrência bioquímica, nesse caso específico de próstata. Por exemplo, se você tem uma mama, se você tem um melanoma com menos de meio centímetro de margem, se você tem uma mama, um carcinoma de mama, e você tem menos de 2 milímetros entre o tumor e a margem, é indicativo de terapia adjuvante. Então, essa possibilidade de terapias adjuvantes, caso você tenha margens negativas, porém muito, que a gente antigamente chamava de exíguo, mas enfim, bem próximas da margem, elas têm importância prognóstica. É isso que ele quer provar nesse trabalho. Ele colocou uma margem aqui que ele considerou de 0,1 milímetro como sendo o percentual que ele queria avaliar. É uma margem negativa? É, mas está muito próxima da margem. Será que isso tem importância prognóstica? Então, nesse trabalho, ele mostrou que sim, tinha importância prognóstica. Veja que quando você tinha margem, e que se assemelha muito à margem positiva, por sinal. Quando você tem a margem negativa, o índice de recorrência fica em torno de 8%, enquanto que você tem quase o dobro de recorrência quando você tem uma margem próxima, ou seja, a margem negativa, mas o tumor está tão próximo que ele normalmente, o que ele infere? Que você, como você não inclui toda a próstata, você não tem todo o material incluído, existem áreas em que o tumor está tocando a margem, mas que você não amostrou. Então, margem positiva não amostrada é a principal hipótese para você
imaginar que tumores muito próximos tenham recorrência bioquímica e se comportem da mesma forma ou muito parecidos com margens positivas, evidentemente positivas. Veja que você meio que aumenta em 50%, tanto em análises univariadas como multivariadas, a possibilidade de recorrência bioquímica caso você tenha uma margem próxima. Nesse caso aqui, uma margem realmente bem próxima, 0,1 milímetro. E aí você tem a possibilidade de terapias adjuvantes. Outra questão que você deve avaliar nessas margens é o seguinte: tudo bem, você tem uma margem positiva, tem uma margem próxima, o ideal é que sempre você meça essa quantidade, essa proximidade, então você tem uma margem da mesma forma como a gente mede. Tumor de mama, por exemplo, a gente sempre coloca margem anterior, margem posterior, margem medial, margem lateral e a margem mais próxima. Margem lateral, a margem mais próxima é medial, pronto. Margem medial negativa, distando tantos milímetros, tantos centímetros, porque isso pode ter implicância adjuvante, implicância terapêutica adjuvante. Então, da mesma forma, deve ser feito na próstata. Deve ser colocada essa distância para a menor margem, certo? E aqui vem o segundo questionamento. Vale a pena você dizer o Gleason? O Gleason nessa margem positiva também influencia na recorrência bioquímica? A gente vai ver aqui que sim. Então, quando você tem margem positiva com Gleason baixo, a sobrevida livre de recorrência bioquímica é lá embaixo. Mas se você tem uma margem positiva com Gleason mais alto, a sobrevida livre de recorrência bioquímica cai. Aqui está o Gleason 6 e aqui está o Gleason acima de 6. Então, veja como a sobrevida cai à medida que você aumenta o Gleason na margem. Então, não só a gente tem que dizer se a margem é positiva, tem que dar proximidade dessa margem, medir essa margem, como também a gente tem que dizer qual o Gleason presente nessa margem, certo? Então, aqui está, tanto em análises univariadas e multivariadas, veja que todos o P aqui está estatisticamente significante para todas elas, seja Gleason 6, quando você compara todos os critérios, 3 mais 3, 3 mais 4, 4 mais 3. Então, todos os scores de Gleason na margem positiva são critérios independentes de recorrência bioquímica, independente. Então, você tem que referir. E tem em mente que a presença deles e a extensão deles e o Gleason vai ter diferentes curvas de prognóstico. Esse é um outro trabalho também mostrando a mesma coisa, avaliar a significância da recorrência bioquímica de acordo com o Gleason e mostrando a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Veja como os gráficos, alguns não tão significantes, estatisticamente significantes, mas a maior parte estatisticamente significante, mostrando que você tem diferenças na recorrência bioquímica, na sobrevida de recorrência bioquímica, caso você tenha Gleasons maiores ou menores. Aqui vem a questão da abordagem em relação à biópsia. Como deve ser a medida em relação a essa biópsia? Eu acho que vocês devem receber de diferentes patologistas, os laudos, e alguns referem a quantidade, a proporção de adenocarcinoma em medida, em centímetros, em milímetros, outros em proporções. Alguns dividem pela proporção, porque depende também da forma como vocês nos mandam o material. Se vocês pegam os 6 fragmentos de um lado e colocam num frasco só, e 6 no outro, ou se vocês colocam dois frascos por região e dividem, se manda 6 frascos, sendo 2 por região. Então, tudo isso vai influenciar. Se manda um fragmento inteiro, se os fragmentos vêm fragmentados, vamos dizer assim, embora seja redundante, mas seria isso. Veja que os fragmentos são todos partidos, todo fragmentado. Então, isso vai ter importância. Então, é importante você ter em mente que a forma como você vai interpretar a positividade dentro desses fragmentos tem importância, principalmente se você estiver pensando num active surveillance, por exemplo. Então, se você tem esse fragmento, qual é a recomendação que o Colégio Americano de Patologia, o ISUP, nos dá? Se você, por exemplo, esse fragmento aqui, você tem 12 milímetros, se você fosse dar em termos percentuais, 12 milímetros de adenocarcinoma, ele representa 60% do tumor. Se você tem um fragmento, provavelmente essa biópsia aqui tangenciou o tumor. Então, você tem tumor aqui, pula lesão benigna, ácidos benignos, e vem outro foco de tumor. Se você juntar essa área toda e computar isso aqui como sendo um tumor, mas, no entanto, você não vai dar com 100% os prostáticos normais no meio. Então, o certo é dar com 40%. Eu sempre prefiro percentuais. Então, veja a diferença aqui. Se você tem só uma pontinha de tumor aqui e outro pontinho de tumor aqui, alguém queira realmente
ir de ponta a ponta e dizer que você tem 60% do fragmento acometido, na verdade não tem, você tem menos de 5% do fragmento acometido. E isso impacta, porque a maior parte do cutoff de Active Surveillance, ele refere 50% como sendo o percentual admissível de Gleason 3 mais 4 para você entrar nesse protocolo. Então, é fundamental que você diga a proporção exata em cada fragmento. Esse é o que está definido no protocolo do CAP. E veja como é interessante. Se você pega, por exemplo, 6 fragmentos em um frasco só, qual é o certo? É você dar o percentual em relação a um fragmento só, nesse caso seria 90%, ou você dilui isso aqui pela quantidade de fragmentos, que daria 15%. A recomendação é que você dê individualmente, de maneira que você, referindo que tem um adenocarcinoma cometendo 90% de um fragmento, um de 6 fragmentos, você vai estar dando uma estimativa melhor para você, a gente vai estar dando uma estimativa melhor para você, do que se a gente der 15%. A gente vai estar diminuindo a estimativa do volume tumoral para 15%, quando na verdade ele representa 90%. Da mesma forma, se você tem fragmentação do material, você deve dar, da mesma forma, se você der pelo menos um inteiro, você deve dar o percentual nesse fragmento inteiro e não dividir, como é feito aqui. Ó. Imagine se você tem esse fragmento acometido, só que todos os fragmentos são acometidos. Então, se você vai dar esse percentual nesse pequeno fragmentinho aqui, vai ser 90%, você está jogando para cima o volume tumoral. Então, você, na verdade, não tem 90% de tumor, você tem 5% de tumor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E para isso, a gente precisa que vocês nos mandem adequadamente 2 fragmentos, em frascos separados, para que a gente possa dar a proporção exata em cada fragmento individualmente. Para nem jogar para baixo, nem jogar para cima, e, obviamente, tentando evitar ao máximo fragmentações. Né? O que a gente tem de mais novo em relação a variantes? 2 variantes antigas foram desconsideradas por não ter impacto, então justamente a variante leucocítica e a linfectelial, e 2 outras foram adicionadas à classificação de adenocarcinomas acinários usuais. Uma variante microcística, que é essa daqui, veja que lembra um pouco o PIN plano, em que você tem células planas na periferia, um aumento da dilatação desses ácidos. Obviamente, isso aqui é um tumor invasivo, você não tem camada basal. O padrão imunohistoquímico é semelhante ao adenocarcinoma usual, normalmente são Gleason baixo grau, Gleason 6, e que não tem alteração, não tem significância clínica patológica. Diferente, por exemplo, dessa outra variante que foi colocada, e cujo principal diagnóstico inicial é o carcinoma urotelial. Bexiga. A imunohistoquímica facilmente faz o diagnóstico diferencial, mas ele, diferentemente, é um tumor raro, mas a gente tem que estar ciente de que ele existe, por ser justamente um tumor bem agressivo. Prognóstico muito ruim na histoquímica, nesse caso, para adenocarcinoma usual, os marcadores usuais de adenocarcinoma de próstata são negativos, mas também não vão ser negativos para carcinoma urotelial de bexiga, e que tem um prognóstico ruim, com metástase, morte. E aqui é uma outra coisa que foi frisada muito nessa classificação da MS, finalmente foi definido os padrões de tumores neuroendócrinos. Certo? Eu vou falar só do tumor neuroendócrino, acho que é o último aspecto. Neuroendócrinos. O que a gente tem de tumor neuroendócrino próstata, né? Eu vou falar o que é mais importante no tumor neuroendócrino, mas vamos falar logo dos subtipos que tem. Nós temos a adenocarcinoma usual com diferenciação neuroendócrina, que é quando você tem menos de 1% de células neuroendócrinas presentes. Isso, na verdade, é citado, é colocado no AMS, mas ele, inclusive, desencoraja você a fazer isso, porque não tem importância prognóstica. Ele não tem significância prognóstica, não tem necessidade de você fazer imunohistoquímica para detecção de células neuroendócrinas aleatórias, quando o percentual delas é insignificante, porque você só vai estar tendo trabalho desnecessário. Então, por mais que seja um diagnóstico que existe, adenocarcinoma usual com diferenciação neuroendócrina, ele é mais acadêmico, vamos dizer assim. O adenocarcinoma com diferenciação neuroendócrina semelhante à célula de Panet, a célula de Panet é uma célula que a gente encontra na mucosa gástrica, porque ela é normalmente semelhante à célula de Panet. E essa célula pode dar um aspecto que pode confundir com Gleason 5, porque ele dá um padrão mais sólido, um citoplasma bem eosinofílico, então é importante você ter em mente isso, e que tem um prognóstico também favorável, é uma variante bem rara também de adenocarcinoma, mas é importante ter em mente. Esses outros 3, sim, são os mais importantes. O tumor neuroendócrino bem diferenciado, ou simplesmente carcinoide, como a gente usa para os demais órgãos do sistema, o neuroendócrino de pequenas células, small cell, semelhante ao pulmonar, e o neuroendócrino de grandes células. O neuroendócrino bem diferenciado, ou carcinoide, possui uma morfologia semelhante a outros sítios.
É a mesma coisa, não vai ter diferença. Normalmente vai ter um Ki67 muito baixo, porque é um tumor bem diferenciado, é um tumor com um índice tanto mitótico como de Ki67 baixo, pouco proliferativo, é bem raro. Normalmente, os marcadores imunohistoquímicos usuais neuroendócrinos, como sinapse CD56, são positivos, tendem a ser negativos para PSA, isso é importante. E quais são os critérios que a gente chama de carcinoide? O tumor deve se originar na próstata, ele deve ser diferenciado de um adenocarcinoma coexistente, embora ele seja frequentemente encontrado em conjunto com um adenocarcinoma usual. E a imunohistoquímica é positiva para marcadores neuroendócrinos, normalmente negativo para PSA. Isso é importante ter em mente. O tumor esse é o mais importante de todos, que inclusive tem fotinha aqui, é o carcinoma neuroendócrino de pequenas células. Por que ele é importante? Porque é um dos tumores mais frequentemente associados àqueles pacientes que evoluem que não evoluem bem após castração, a deprivação androgênica. Inclusive, há uma teoria de que ele seria um clone originário a partir dos efeitos da terapia androgênica. Ele seria resultado, essa terapia androgênica induziria ao crescimento de células neuroendócrinas e, por isso, você frequentemente, cerca de 50% dos casos, você encontra carcinomas neuroendócrinos de pequenas células em pacientes que não estão respondendo bem, que não estão respondendo bem a química, não estão respondendo bem a androgênio, e já fizeram terapia de reposição, terapia de deprivação androgênica. Então, isso é muito frequente. Só não é tão frequente porque não é costume se biopsiar pacientes com diagnóstico inicial de adenocarcinoma que não está respondendo bem à terapia androgênica. Então, esses pacientes resistentes à castração, eles normalmente não são rebiopsiados. Mas se a gente rebiopsiar, até metade dos casos a gente encontra um componente de pequenas células de carcinoma neuroendócrino. Né? Bem interessante isso. Aqui está o exemplo do que seria o carcinoma de pequenas células. Aqui é um adenocarcinoma usual. Frequentemente ele é misto. Você tem um adenocarcinoma usual junto, que é justamente nesses pacientes que fizeram tratamento hormonal. E você tem um componente de pequenas células, de neuroendócrino de pequenas células junto. Então, esse é o aspecto da célula, é uma célula pequena, com esse moldamento nuclear que a gente chama, a cromatina tende a ir para a periferia do núcleo, então você tem a parte central do núcleo mais claro e a periferia do núcleo mais delineado, mais basofílico, que é o que a gente chama de moldamento, às vezes formando um aspecto mais rosetoide, como se fosse uma rosetinha, uma flor, e às vezes tem artefatos de smudging, que a gente chama de esmagamento, com índice mitótico bem elevado, um tubo bem agressivo, que não responde a químio, que não responde à terapia hormonal, e que, inclusive, em alguns trabalhos, é a principal razão dos chamados carcinomas de próstata variante agressiva. Então, o que muitos trabalhos consideram como carcinoma de próstata variante agressiva são, na verdade, carcinomas neuroendócrinos de pequenas células. Eles tendem a ser positivos para marcadores neuroendócrinos, além de TTF1, CD44, FOXA2, e negativos para PSA e receptor de androgênio. Certo? O carcinoma neuroendócrino de grandes células ele é extremamente raro. Extremamente raro. Então, o mais importante em todos os tumores endócrinos é, sem dúvida, o carcinoma de pequenas células, não só pela sua importância prognóstica e terapêutica, como também pela sua incidência. Ele possui características semelhantes ao grandes células de pulmão e de outros locais. Normalmente, ele está associado ao componente misto, excessivamente raro, também tem prognóstico ruim, como todos os carcinomas neuroendócrinos, seja de pequenas ou de grandes células, com metástase disseminada, tem que ter o KI-7 elevado, 50%, como acontece com as pequenas células também. Em resumo, a incidência do carcinoma neuroendócrino é desconhecida. Por quê? Principalmente porque não se biopsia em pacientes resistentes à castração. Não se biopsia metástase à distância nesses pacientes. Não se biopsia metástase linfonodular nesses pacientes. Mas se a gente biopsiar, a gente vai aumentar a casuística do carcinoma neuroendócrino e vai revelar por que ele está sendo resistente à castração e por que ele não responde bem à quimioterapia. Então, tende a ser tumores recorrentes. Estima-se que cerca de 17% dos tumores metastáticos possuem componente de carcinoma neuroendócrino. Alguns trabalhos mostram que 50% desses carcinomas, desses tumores metastáticos possuindo carcinoma neuroendócrino. Um significante número de pacientes desenvolverão carcinoma neuroendócrino de pequenas células, como eu falei, incuráveis. Então, é importante, extremamente importante esse diagnóstico de tumor neuroendócrino associado a uma adenocarcinoma usual. Como eu falei, o neuroendócrino, a simples diferenciação do endócrino, quando você tem um percentual muito pequeno de células neuroendócrinas, deve ser desencorajado, a morfologia continua sendo padrão ouro. E aquilo que eu falei também, os tumores carcinoides e os neuroendócrinos são excessivamente raros. Aqui é só mais um achados que, na verdade, eu só trouxe para mostrar a você a dificuldade que a gente tem. São critérios que a gente
que a gente tem que ter em mente que podem levar a falsos negativos em adenocarcinomas de próstata. E alguns desses critérios estão ligados aos seus procedimentos, os procedimentos que vocês realizam. Esse artefato aqui, por exemplo, é um artefato de fulguração. É um artefato de fulguração é exatamente de cauterização, que acontece muito frequentemente nos casos de adenocarcinomas que a gente encontra incidentalmente nos casos de IRTU, de próstata, ou de IRTU de bexiga, invasão do adenocarcinoma. Então, esse artefato de esmagamento, ele pode dar indicativo para patologistas menos experientes de que isso aqui se trata de um adenocarcinoma. Obviamente que a imunohistoquímica facilita em todos esses casos, certo? Aqui está artefatos de esmagamento, aqui artefatos de fulguração, aqui artefato de congelação. Esse artefato de congelação é muito frequente nos casos justamente nos casos de pacientes que são submetidos à congelação para avaliação de imagem cirúrgica. Então, pode dar um indicativo de que seja uma adenocarcinoma e não ser. E algumas variantes também podem dar, como a variante mais nova que a gente citou, que é a variante microcística, o corpo de xantomatoso, o atrófico e o pseudohiperplásico. Variantes menos usuais também podem ser difíceis de definir, caso inclusive você não saiba, e efeitos de tratamento. Por isso é importantíssimo que vocês nos digam caso o paciente faça radioterapia ou não, porque tanto a terapia de deprivação androgênica quanto a radioterapia causam alterações histológicas que dificultam a nossa vida. Aqui à direita a gente tem as alterações que a gente encontra, inclusive morte das células. Você vê, quase não tem núcleo aqui. E, além disso, você tem alterações estromais, fibroblastos ativados, etc., que são aspectos de efeito actínico, de radioterapia. E aqui, efeito de terapia de deprivação androgênica, em que os núcleos se tornam mais picnóticos, eles ficam bem menores, mais escurinhos e faltam nucleolo. Então, aqui a gente tem que lançar a mão da imunohistoquímica. E o que é que a gente tem hoje de mais moderno em imunohistoquímica? Os mesmos 3 marcadores que eu já citei, de marcadores de camada basal, que só marcam camada basal, então são indicativos de adenocarcinoma invasivo, e a ransemase, que marca a célula luminal. Ele marca a célula epitelial, a célula luminal, e que ele é positivo só nos adenocarcinomas. Agora surgiu mais recentemente, você pode ter o PSMA, que inclusive serve como, não só diagnóstico como terapêutico também, o PSMA, e você tem o ERG e o PTEN, né? E o PSA, que é o mais clássico utilizado, classicamente utilizado, mas alguns tumores têm PSA. Mas o que a gente tem de mais sensível para diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, principalmente em lesões metastáticas, é o NKX 3.1, por isso que eu estou citando ele aqui. É um marcador nuclear, os marcadores nucleares, de modo geral, tendem a ser mais específicos, e ele é importante só para diagnóstico diferencial com doenças metastáticas. Por quê? Porque ele é positivo tanto nas células basais como nas células luminais. Então, se você for fazer o NKX 3.1 para definir se ele é invasivo ou não, não vai fazer diferença, porque ele vai marcar os dois tipos de célula. Então, para diagnóstico de adenocarcinoma invasivo, são esses 3 marcadores clássicos que a gente já comentou bastante aqui. O NKX 3.1, ele é o principal e o melhor marcador imunohistoquímico para adenocarcinomas metastáticos, ciclo primário desconhecido. E, para finalizar, o que é que houve de mudança no chadeamento? Só o PT2 que deixou de ser subcategorizado. Por que deixou de ser subcategorizado? Ficou só um PT2, não é mais 2A, 2B, 2C. Por quê? Porque não importa se você tem mais de 50% acometido, você tem ambos os lobos acometidos. O que é que se viu? Quando você tem mais de 50% de um lobo, ele é extremamente raro você encontrar mais de 50% só de um lobo acometido, o PT2B. E quando você compara com o PT2C, o PT2C, que é aquele que acomete ambos os lobos, ele é mais comum que o PT2B. Então, como é que você tem um PT2C mais comum do que um PT2B? Outro critério para essa definição de que doença confinada ao órgão PT2 é suficiente para estadiamento é a presença normalmente de diminutos focos bilaterais de PT2C. Então, você tem um tumor de baixo volume e, no entanto, é um PT2C, que acometemos os lobos. Então, é meio contraditório em termos de sequência de estadiamento, né? E, além disso, uma ausência de grandes estudos que justifiquem essa subcategorização. E lembrando que a categorização clínica, o CT, não o PT, ela permanece. É isso aí, meus amigos. Acho que estamos enxurrada de informações de próstata.